capítulo 4 de Lucas, né, dando continuidade. Vamos ler o capítulo 4, como eu já falei. A tentação de Jesus. Se encontra também em Mateus e em Marcos. Jesus, após o batismo, é impelido pelo Espírito ao deserto, passando lá 40 dias. Como já vimos, o número 40 ele é profético. E na Bíblia, em vários momentos, você vai se deparar com esse número 40, né? 40 anos, 40 dias. 40 anos que o povo judeu andou pelo deserto, 40 anos que Davi, Salomão e Saul foram reis de Israel. Enfim, vários momentos consta esse número. O diabo tentou Adão e Eva no paraíso. Veja Gênesis 3:6. Despertando neles o desejo da comida, trabalhando nos seus olhos e a soberba. Com Jesus, ele tenta a mesma coisa. Fala de pães, trabalha seus olhos, mostrando os reinos do mundo e mostrando que ele pode ser melhor se lançando do pináculo. É um desafio, não é? A diferença é que Adão e Eva caíram e Jesus resistiu. Então, o diabo ausentou-se por aquele momento. Significa que ele vai voltar, né? Isso quer dizer que se ausentaria dele por um tempo e volta durante seu ministério. Em vários momentos a gente vê manifestações, né, do diabo tentando Jesus. Se o diabo se ausentou e voltou na vida de Jesus, imagina na nossa vida, né? Como que ele ciranda ao nosso derredor. Precisamos estar sempre vigilantes, sempre buscando o Senhor para que a gente seja revestido na força do Senhor Jesus. Jesus é expulso de Nazaré. Também essa passagem está em Mateus e Marcos. Jesus era judeu e era costume aos sábados estar nas sinagogas estudando as Escrituras. Nesse dia foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Não se sabe se foi aleatório ou se era o dia de ler aquela passagem, a gente não sabe. Mas o que ocorre é que ele abre na profecia que dizia dele mesmo, a respeito dele mesmo. Que está, você pode ir lá verificar, está lá em Isaías 61, do 1 ao 2. Se continuarmos a ler a sequência desse capítulo, nós vamos ver que ele traz vingança e justiça do Senhor. E Jesus não cita essa parte, ele para, ele não continua essa leitura. Ele para aí. Talvez porque ainda não era tempo para essa segunda parte da profecia, então ele não anuncia. Os versículos 25 e 26 sobre as viúvas no tempo de Elias, esse episódio é descrito em 1 Reis 17, nos versículos 1, 7 e do 9 ao 24. É bem bonita essa passagem, vale a pena ler. No versículo 27, ele fala sobre os leprosos, que se encontram em 2 Reis 5, do 1 ao 14. Após Jesus ter após Jesus ter explanado a passagem de Isaías, onde nas entrelinhas ele se declara o Messias e ainda faz várias referências às Escrituras do tocante a Elias e Eliseu, que operam milagres em regiões gentílicas. Ele faz um discurso duro e as pessoas se revoltam e o expulsam da cidade. A intenção deles era jogar Jesus no precipício, mas ele escapa entre a multidão. A cura do endemoniado de Cafarnaum também se encontra em Marcos. Mais uma vez, Jesus se encontra na sinagoga e era sábado. Os judeus se admiravam com sua doutrina, porque ele pregava com autoridade, isto é, as coisas aconteciam. Ao passo que com os rabinos e mestres da lei, eles apenas ensinavam, sem autoridade, não acontecia milagres, não acontecia nada, eles apenas explanavam a Escritura. Ao Jesus expulsar o demônio que o confrontou, os presentes ficaram espantados e diziam entre si que palavra era aquela proclamada com autoridade e poder, que até os espíritos obedeciam, né? Os demônios obedeciam, então eles estavam intrigados. A cura da sogra de Pedro, também em Mateus e Marcos. Jesus cura a febre da sogra de Pedro e imediatamente ela os serve. Ao pôr do sol, chegam os enfermos para serem por ele curados. Significa dizer que houve uma propaganda, né, da cura da sogra de Pedro.
Provavelmente era sábado, dia de Shabat, e se fazia necessário esperar o pôr do sol, porque não podia se fazer nada, né, durante o dia. Jesus curava todos e não permitia que os demônios falassem. No dia seguinte vai para um lugar deserto, provavelmente para se refugiar e buscar Deus. Mas a multidão chega e não querem despedi-lo. Ele, porém, anuncia que deve também pregar em outras cidades. Porque é claro, né, quando as pessoas se deparam com uma coisa boa, nós mesmos a gente não quer largar, né? Imagina quem que queria se afastar de Jesus. Eles queriam ele ali em tempo integral, porque ele era a bênção total, né? E a multidão não queria perder aquele momento, não queria perder aquela graça. Mas ele informa que ele também precisava expandir, né? Expandir o reino, levar o reino para outros lugares. E assim a gente encerra hoje o capítulo 4 de 3 e 4 de Lucas, né? E amanhã a gente se encontra novamente, tá bem? Espero você. Até amanhã.